Ora, boa tarde a todos, cá estamos para mais um vídeo. Bom, e hoje, como é o dia 25 de Abril, feriado, embora é um sábado, pronto, não é como se não fosse feriado, não é? Enfim. Mas pronto, resolvi fazer um vídeo sobre o 25 de Abril. Ou melhor, sobre alguns aspectos que têm a ver com o 25 de Abril e o que era antes e o que era depois, enfim. Mas, ora bem, não vou falar sobre a história do 25 de Abril, porque isso toda a gente sabe, em princípio, pelo menos o essencial sabe, não é? É que fala-se tanto do 25 de Abril desde 1974 que eu acho que não há ninguém que não saiba, não é? Pelo menos o que aconteceu, em geral, pronto. É todos os anos, eu até acho que qualquer dia 25 de Abril vai ser um dia sagrado, não é? Além dos feriados religiosos que já há, também vai haver o 25 de Abril como feriado religioso. Porque de facto é um dia que se dá demasiada importância. Não é? Isto é, não digo que seja um dia a desprezar, claro que não, mas dá-se muito mais importância do que aquilo que tem. E portanto, vou começar. Peço desculpa. Vou começar aqui por mostrar. Ora bem, há quem diga que antes do 25 de Abril era tudo mau e depois do 25 de Abril é tudo bom, não é? Aquelas pessoas que 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, e tudo, essas pessoas, pronto, tudo o que acontecia antes do 25 de Abril, não havia nada de positivo, não havia nada a aproveitar, enfim, foi tudo mau, foi tudo fascismo, tortura, ditadura, censura, enfim. Pronto. Bom, depois também há aquela gente que diz que era muito melhor antes do que agora, isto era muito melhor antes do 25 de Abril do que agora. Seja como for, tanto umas como os outros, na minha opinião, estão errados. Bom, é claro que não era tudo mau antes do 25 de Abril, como também não era tudo bom. E também agora não é nem tudo bom nem tudo mau. Né? Mas por que é que eu estou a falar disto? Eu vou mostrar aqui um panfleto. Isto é um panfleto muito antigo, portanto dos anos 30, 40, por aí. Ora, isto é uma coleção, faz parte de uma coleção de propaganda das obras feitas do regime, portanto do Estado Novo, naquele período entre 1932 e 1947. E uma frase que me chama muita atenção é isto. Ora, costumo ver aqui em baixo. Não se dão esmolas, procura dar-se trabalho. Do engenheiro Eduardo Pacheco, 1932. Eu adorei esta frase e isto é uma das ideias que prova de que nem tudo era mau no salazarismo. Né? E porquê? Porque é evidente que isto é o que se deve fazer. Uma das consequências mais negativas vamos dizer, esquerdismo humanista foi do assistanato, não é? da assistência assim, como se costuma dizer, mãos largas e dar dinheiro a toda a gente e depois incentivar, porque isto de subsídios incentiva ao não trabalho, não é que eu tenho certeza que muita gente não é, conhece exemplos de pessoas que aproveitam-se dos subsídios para ou não trabalhar ou trabalhar menos. E, portanto, esta ideia de que não se dão esmolas para dar-se trabalho é aquilo que se pretende, não é?
é ajudar as pessoas a encontrar trabalho, né, de forma séria, e não incentivar as pessoas à preguiça, ao ócio, a ficarem em casa, né, a não contribuírem para a produtividade nacional. E, portanto, esta ideia, concordo plenamente. Aliás, basta dizer que o engenheiro Eduardo Pacheco, para quem não conhece, foi, sem dúvida, um dos melhores ministros do Estado Novo. Infelizmente, morreu bastante cedo, morreu de acidente automóvel, mas foi, sem dúvida, ele era ministro das Obras Públicas, também foi presidente da Câmara de Lisboa, entre outras coisas, mas, enquanto ministro das Obras Públicas, ele foi, sem dúvida, um dos melhores de Portugal, não só do tempo do Estado Novo, como depois do Estado Novo. Foram várias as obras que foram construídas durante o tempo dele, ou projeitadas por ele, tanto em Lisboa como fora da capital, enfim. Mas, portanto, esta mania agora de que é preciso estudar toda a gente, de que é preciso dar assistência a toda a gente, dá aso a abusos e, portanto, entra-se num sistema em que tanto recebem ajuda aqueles que realmente merecem, não é? Como aqueles que se aproveitam deste sistema que, sinceramente, acaba por prejudicar o país. Não é? Mas pronto, depois, portanto, isso foi a primeira coisa que eu queria falar, no sentido de que, e ainda havia mais coisas para falar, não é? Mas pronto, agora lembrei-me desta frase, porque achei esta frase muito boa, mas o tema também não era isto, não é? Mas é apenas um exemplo daquilo de que nem tudo no tempo do salazarismo era mau. E digo uma coisa, em termos de ministros, este é apenas um exemplo. Eu não sou daquele tempo, mas a mim parece-me, do que eu já vi antes e do que eu vejo agora, que havia ministros muito mais competentes naquele tempo do que agora. Não é? Tendo em conta que o período de democracia já é tão longo, ou até mais, do que o período em ditadura, né? E parece-me que a mim, vendo todos os ministros que houve em tempo da democracia, como os ministros que houve em tempo do salazarismo, parece-me que os ministros daquele tempo, no geral, eram melhores do que os de agora. Né? Agora vê-se cada um que, enfim, não é? Mas pronto. E de resto, olha, é as obras públicas. Basta ver, por exemplo, aquela anedota do aeroporto de Lisboa, que no tempo de Salazar foi feito muito rapidamente, enquanto agora ainda andamos há anos em discussão para o novo aeroporto de Lisboa, enfim. Havia mais reservas de ouro, sei lá, nem tudo era mau naquele tempo. E há muita propaganda propaganda falsa e mentirosa sobre como era a vida naquele tempo. Ainda hoje, eu sigo notícias, deu um artigo das coisas que eram proibidas naquele tempo. Eu nem li o artigo, não vou estar a perder tempo, mas no título dizia que era proibida Coca-Cola e era proibido andar de pés descalços. Epá, é como digo, eu não sou daquele tempo, mas parece-me que havia muita gente de pés descalço naquele tempo, não é? São as crianças, então, pronto. E a Coca-Cola não era proibida porque não havia em Portugal, não é? Epá, a Coca-Cola só apareceu em Portugal depois do 25 de Abril. E a propósito, já agora, pronto, quem explica muito bem sobre esta hipocrisia das proibições é
Olha, agora não estava, não, o historiador, isto é, como é que ele se chama mesmo? Peço desculpa, esqueci-me agora o nome, era só um momento, eu vou já encontrar. Não é isto. Ok. Bom. Estava a ver se me lembrava do nome dela. Bom, não me consigo lembrar. Olha, aqui está às vezes. É que não estava previsto falar dele. Não é? Não tinha previsto falar dele, mas é assim. Espera aí, Jaime Nogueira Pinto. Bom, enfim, eu sinceramente é isso. Acho que é. Eu vou só confirmar, mas acho que é isso. O Jaime Nogueira Pinto explica muito bem esta coisa desta propaganda, desta falsificação do sistema, que, como eu digo, portanto, o sistema antes do 25 de Abril, que, como eu digo, não era totalmente positivo, mas também não era totalmente negativo. E o Jaime Nogueira Pinto disse a verdade sobre muitas coisas que aparentemente eram proibidas, mas que afinal não eram. Mas enfim. Só não percebo porque é que não está aqui. Ui. Bom, e com isto vou passar para outra coisa, ainda relacionado com o 25 de Abril. Eu pensei, é isto, é o Jaime Nogueira Pinto. Bom, enfim. Ora bem, uma das coisas que mais me mete impressão, para mim é um verdadeiro absurdo, que não tem cabimento nenhum, e que desde já mete impressão há muito tempo, mas agora nos últimos dias estava a vir outra vez ao de cima, por causa de coisas que eu vi nas notícias. Esta insistência no discurso de ódio, no conceito de discurso de ódio, é das coisas mais estúpidas que eu já vi até agora. E que melhor dia para falar dele do que o 25 de Abril, não é? Já que estamos a falar em liberdade, vamos falar então sobre o conceito de discurso de ódio. Não é? Mas afinal, o que é o discurso de ódio? Não é? Porque, por exemplo, para uma pessoa de esquerda, tudo o que for discurso de ódio pode ser aquilo que uma pessoa de direita diga. E para uma pessoa de direita, tudo o que for discurso de ódio pode ser aquilo que uma pessoa de esquerda diga. É uma coisa tão abstrata, tão sem sentido, né, que é impossível definir num conceito que abranja todas as situações. Né? Se uma pessoa vai, por exemplo, agora não sei, porque eu também não vou muito ao café, não é? Mas, sei lá, por exemplo, vai a uma tasca, não é? Vai a daqueles cafés da aldeia, onde costuma haver, de vez em quando há uma discussão por nenhuma razão concreta, sai assim uma discussão sobre futebol, enfim, uma coisa completamente estúpida. E começam todos a insultar-se, há ali, começam tudo ali a barafustar e tudo isso.
o ideal, portanto, neste caso, era aparecia lá um polícia e dizia está tudo preso, como nos filmes antigos. Eles diziam porquê, perguntavam porquê. Epá, porque andarem a soltar todos uns aos outros, vocês usaram todos do discurso de ódio. Epá, é que o discurso de ódio é uma coisa que pode ser usada como uma arma de censura. Não é? É para isso que serve este conceito de discurso de ódio. É uma coisa completamente absurda. O discurso de ódio é a tirania da linguagem. É aquilo. O conceito de achar que o discurso de ódio é crime, né? É uma coisa completamente absurda, porque isso vai dar aso à linguagem, ou melhor, à tirania da linguagem. Né? Como se pode ver, os dois exemplos, eu já li os dois, mas pronto, agora também estou um pouco esquecido, que já li há bastante tempo, há muitos anos, mas o 1984 e o Admirável Mundo Novo, eu não me lembro se é os dois livros ou se é um só deles que falam disso, né? Portanto, são dois romances e num deles, ou nos dois, volto a dizer, eu já li há bastante tempo, não me lembro bem, há o uso da linguagem como forma de ditadura, não é? Portanto, as pessoas são livres desde que falem aquilo que o poder quer. Não é? E depois aqui diz, no direito, discurso de ódio é qualquer discurso, gesto ou conduta, escrita ou representada, que seja proibida, porque pode incitar violência ou ação discriminatória contra um grupo de pessoas ou porque ela ofende ou intimida um grupo de cidadãos. Mas aqui é que está, não é? O que é que pode incitar à violência? O que é uma ação discriminatória? O que ofende ou intimida? Mas, acima de tudo, quem é ou qual é, portanto, quais são as pessoas ou quais são que vão reger isso, não é? Quem diz que, por exemplo, eu, não é? Tenho mais autoridade do que qualquer outra pessoa para dizer que isto é discurso de ódio, aquilo não é discurso de ódio, enfim, quem é que diz a uma pessoa ou uma instituição de que eles têm o poder na questão, são perfeitos, né? Moralmente perfeitos, para definirem o que é discurso de ódio ou não. É isso que está o absurdo. Né? Porque, por exemplo, coisas que podem incitar à violência ou à ação discriminatória, isso que eu saiba, isso já existia, ou já existe na lei há muito tempo. Não é? Eu dou, por exemplo, o exemplo da internet. A internet foi uma das coisas que fez mais aparecer este conceito de discurso de ódio. O discurso de ódio, portanto, aparece muito por causa da internet, porque toda a gente dizia o que queria, era liberdade de expressão, e então houve umas florzinhas de estufa, uns coitadinhos, que portanto ficaram ofendidos e disseram que isto aqui não podia ser, não sei o que mais. Enfim. Ora bem. Na internet, e sem ser na internet, já há muito tempo, não é? Já existe há muito tempo, porque está no Código Penal, não é? As condutas
que podem levar a ações violentas, incitar a violência ou a ação discriminatória, ou tudo isso, não é? Epá, isso já existe há muito tempo, não tem nada a ver com o conceito de discurso de ódio, não é? O discurso de ódio, no fundo, não é mais do que a tirania do politicamente correto e do wokismo, não é? E da esquerda, sobretudo da extrema esquerda, que querem impor esse conceito para censurarem mais livremente. É isso que é o conceito de discurso de ódio. O que vai contra aquela liberdade, democracia que eles gostam tanto de apregoar. Que é como quem diz, muito bem, defendemos a liberdade e a democracia desde que seja de acordo com aquilo que nós pensamos, ou seja, o pensamento único. Não é? Pronto, isso é de maiores hipocrisias que pode haver. Não é? E isto não é defender a violência contra minorias, a ofensa e intimidação. Vamos ver uma coisa. Não é? Por exemplo, por exemplo, ainda agora estava a ver, calhou de ver, foi por acaso, umas imagens de um filme sobre aquele massacre de Utoya, na Noruega, em 2011, não sei se lembram, pronto. Foi perpetrado por um tolo, um maluco, não é? Que, ao que parece, era extrema-direita. E foi para lá matar, lá num convívio de trabalhistas, portanto, um partido de esquerda na Noruega. Isso, pronto, isso foi uma atitude de ódio. Não é? Aliás, o homem já tinha um passado, portanto, o autor já tinha um passado de ódio. Não é? Foi uma atitude de ódio, não é? Que merece ser condenada. Não é? Portanto, aí sim, é uma coisa. Não é? Agora, por exemplo, vê-se muito, cada vez mais, ou pelo menos vê-se mais do que antes no futebol, as queixas de jogadores de origem africana que são insultados de forma racista, alguns até param o jogo, né? E depois no público às vezes as pessoas que são identificadas e são expulsas do campo. Isto aqui já é absurdo, não é? Já é absurdo. Porque, primeiro, muitos desses casos são teatro, são falsos. Não é? Segundo, esses jogadores, coitadinhos, devem ser umas flores de estufa. Não é? São daqueles que, se for preciso, dão um pontapé bem forte nas canelas dos outros. Não é? Se for preciso, andam à porrada com outros jogadores e coisas assim do género, mas depois chamam-me racista. Não, chamam-me racista não. Agora enganei-me, peço desculpa. Chamam-me preto. Ai meu Deus, racista, socorro, vou morrer. Epá, isto sinceramente, não é? E depois epá, como eu digo sempre, ainda falei ainda deste por causa do caso do Vinícius, né? Então esse nem se fala, esse aí, enfim, né? É um provocador de primeira ordem, mas pronto. Epá, como eu digo sempre, no futebol nem sempre é racismo. Eu até acredito que em 90% dos casos não é racismo, é apenas tentativa de provocar, né? Não é bonito, mas pronto, o público
o futebol, por vezes, atrai paixões tão fortes que por vezes sai fora do lógico. E, portanto, as pessoas usam de instrumentos que não são bonitos, mas que têm a intenção apenas de desestabilizar o jogador. Não há ali nada de racismo. Não é? Claro que, pronto, pode haver um ou outro que, pronto, enfim, não é? Mas de resto, não acredito que ali haja, que a maior parte, que ali haja racismo, pelo menos na maior parte dos casos. E, portanto, esse discurso de ódio é engraçado. Eu nunca vi discurso de ódio usado, exemplos de esquerda e extrema-esquerda. Parece que é só a direita e a extrema-direita, ou aquilo que as esquerdas chamam de extrema-direita. É? Nunca vi que é só... portanto, parece que é só as direitas que usam o discurso de ódio. É? Parece que as esquerdas são santas. As esquerdas estão limpas de qualquer pecado original. As esquerdas são a bondade, a humanidade, a integridade, a moralidade. As direitas são o diabo em pessoa. Enfim, é ridículo. Não é? É ridículo. Mas uma coisa é certa, mostra bem até que ponto as esquerdas são hipócritas. Não é? Porque este conceito de discurso de ódio é totalmente absurdo. Não é? Só serve para censurar a liberdade de expressão que não esteja de acordo com esta gente. Não serve para mais nada. Vamos fazer uma coisa. Vamos ver uma coisa. É assim. Que haja respeito por toda a gente, muito bem. Que haja respeito pela opinião dos outros, muito bem. Mas não queiram impor opiniões, seja de que lado for. E, portanto, não queiram mostrar que são superiores aos outros. Porque é isto que esta gente representa. E é por isso que são também chamados os novos fascistas. Porque, no fundo, acabam por ser eles mesmos fascistas. Portanto, acabam eles mesmos por ser aquilo que eles dizem combater. Bom, e então, vou acabar. Não é? Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, porque... Um pouco mais longo, vamos a ver, não é? Mas eu não posso deixar de falar nisto, já que estamos no 25 de Abril. Não é? Ora bem, cá está o homem, bom, enfim. Eu tenho aqui uma entrevista histórica. Tenho aqui na edição francesa de junho... Peço desculpa, estou aqui fora do microfone. Bom, junho de 1975, Paris Match. Eu posso mostrar a revista. É esta. Portanto, os Beatles é o principal destaque. Paris Match de junho de 1975. Portanto, ainda estávamos... ainda não tínhamos chegado a novembro de 1975 e eu falei nisto, vão saber o porquê. Ora, nesta revista, vem aqui uma entrevista que eu estou farto de ver falar nela, mas nunca tinha lido. Comprei esta revista no ano passado, há 2 anos, e comprei porque vi esta entrevista aqui, que é a entrevista de Oriana Fallaci ao Álvaro Cunhal. Nas redes sociais eu estou farto de ver falar nela, ainda ontem ouvi falar nela. Mas pronto, tenho aqui a revista, olha, nunca tinha lido. Li agora. E é fantástica. Eu acho que ela devia ser obrigatória.
ler por todos os portugueses. Né? E se tivesse sido obrigatória, leitura obrigatória, naquele tempo, né, os comunistas tinham desaparecido do mapa político muito mais cedo. Né? Mas primeiro, vale a pena falar um pouco sobre a Oriana Fallaci, que também é uma jornalista que também ouvi falar muito, mas pronto, não conhecia muito. Ela morreu em 2006, diga-se, pronto, não é? Morreu com 77 anos de um cancro, enfim. Bom, e para mim, daquilo que eu fui conhecendo dela, é das pessoas que eu mais admiro na comunicação social. Olha, já que estou a falar de comunicação social, eu vou dizer uma coisa. Esta gentalha, 99% destes jornalistas e apresentadores de informação que estão nas televisões, sobretudo as generalistas, teriam muito, mas muito, a aprender com Oriana Fallaci. A coragem dela é um exemplo fantástico. Bom, já agora, eu ainda não disse, ela é italiana. Né? Bom, eu não vou falar aqui da vida toda dela, né? Porque não é isso o propósito do vídeo. Ela, pronto, teve uma vida muito, muito agitada. Né? Ela andou em várias frentes de guerra, entrevistou vários líderes famosos, andou em vários sítios perigosos a fazer jornalismo. Né? Mas há aqui umas coisas que eu gostava de chamar a atenção. Ora, onde é que... Espera aí, não é aqui. Aqui. Por exemplo, numa entrevista ao Ayatollah Khomeini, que foi o primeiro líder do Irão da Revolução Islâmica, portanto, depois de 1979. Olha, isto vale a pena, eu sei que o vídeo vai demorar, mas vale a pena esta parte. Perguntei a ela: eu ainda tenho muitas coisas para lhe perguntar sobre o Chador, por exemplo, que fui obrigada a vestir para vir entrevistá-lo e que você impõe às mulheres iranianas. Não estou apenas a referir-me ao vestido, mas ao que representa, quero dizer, ao apartheid, em que as mulheres iranianas foram forçadas a entrar após a Revolução. Elas não podem estudar na universidade como homens, não podem trabalhar como homens, não podem nadar no mar ou numa piscina como homens. Elas têm que fazer tudo separadamente usando o seu chador. A propósito, como se pode nadar usando um chador? E o Khomeini responde: nada disso lhe diz respeito. Os nossos costumes não lhe dizem a respeito. Se você não gosta do vestuário islâmico, não é obrigado a vesti-lo, pois é para mulheres jovens e senhoras respeitáveis. E o que é que ela faz? O que é que ela responde? Isso é muito amável da sua parte, Imam. Uma vez que me diz isso, vou-me livrar imediatamente desse estúpido trapo medieval. Pronto. E assim fez. Só por isto já merece os meus aplausos. E de facto é um modelo de coragem. Mas não é só isto. Repare-se bem o que diz aqui. Peço desculpa. Os seus livros e artigos sobre as questões do 11 de setembro, portanto o atentado de 2001, deram origem a louvores e protestos no mundo político e na opinião pública. Através deles, e isto é muito importante, né, a escritora
denunciava a decadência da civilização ocidental que, ameaçada pelo fundamentalismo islâmico, considerava incapaz de se defender. Portanto, muito antes, né, desta situação a que chegamos, já ela chamava atenção para o perigo, para a ameaça da islamização do Ocidente. Portanto, já estava muito à frente do seu tempo, né? Mas claro, ninguém lhe deu ouvidos. A ela e não só, e outros que também já chamavam para essa ameaça. Depois também criticou duramente os soldados americanos responsáveis pela tortura na prisão de Abu Ghraib. Sim, é isso, Abu Ghraib. Também está certo, não é? Enfim, é que foi um abuso sem fundamento nenhum, uma estupidez completa que só prejudicou o Ocidente e sobretudo os Estados Unidos, não é? Enfim, deu uma má imagem que não era necessária. Enfim. E havia aqui, bom, eu vou já. Depois também outra coisa que admiro, ela era admiradora do Papa Bento XVI, que eu também sou, né? Foi sem dúvida um dos melhores papas, muito melhor ele e o João Paulo II do que o Francisco, né? O Francisco, o Papa Vermelho, o Papa Socialista, enfim. Depois aqui outras coisas também vale a pena, eu peço desculpa pelo tempo, mas eu acho que isso vale a pena falar. Bom, Falácio considerava o fundamentalismo islâmico como o renascimento do fascismo. 100% de acordo. Afirmando que os políticos europeus não estavam a compreender a ameaça do islamismo da mesma forma que os seus congêneres dos anos 30 também não tinham compreendido a ameaça do nazismo. Negou que o islamismo moderado existisse, chamando de uma falsidade. Bom, depois... Bom, pronto, é isto. Depois dessa introdução, vamos então à entrevista. Ora, cá está, a histórica entrevista. Como estou a ver ali o Álvaro Cunhal, não é? Álvaro Cunhal fala, o título da entrevista em francês, lá está o homem, melhor, cá está o homem, não é? Pronto. Eu não vou estar aqui a dizer a entrevista toda, mas vale a pena ver aqui alguns aspectos. A primeira coisa que Oriana Fallaci diz isto, paradoxalmente, portanto, estou a dizer o que ela escreveu, não é? Cunhal é simpático, cordial, alegre, de trato fácil. Onde é que está? É preciso fazer um grande esforço para não cair no charme dele. E depois diz aqui, ele agrada às mulheres. Isso é certo. No entanto, deixámo-lo com um sentimento de indignação. Porque este homem é um homem sem piedade e não acredita na liberdade. Epá, pronto. Logo primeiro, começa logo de rachada. A entrevista começa logo, portanto, a primeira coisa que ela escreve sobre ele é logo assim, pau, não é? Epá, só mesmo aqueles com palas nos olhos, aqueles comunistas é que dizem o homem é um lutador pela liberdade, o homem é um lutador contra o fascismo.
Epá, não era, nunca foi. Não é? Ahm, Bom, o Álvaro Cunhal começa aqui a dizer que o PCP tem necessidades militares. Eu não vou estar aqui a falar da história da época, pronto, 74, 75, olha que procuro na internet, mas vale a pena ler a entrevista. Dizia, nós já assinámos um pacto com o movimento das Forças Armadas. Não é? E ao ler a entrevista percebe-se muito do que aconteceu naquela época. Não é? Em 75, com as nacionalizações, com o domínio das Forças Armadas junto com o PCP, no tempo de Vasconcelos como primeiro-ministro, né, em que o PCP esteve quase a tomar o poder e, portanto, a transformar Portugal num país comunista. Bom, ora... E depois diz aqui, Oriana Falaschi, peço desculpa, parece-me que às vezes saio do microfone. Bom. Diz ela assim, diga o que quiser, pense o que quiser, mas não é permitido neutralizar e ignorar um partido que representa a maioria da população e que ganhou as eleições. Se você não aceita o jogo das eleições, esse partido, ela falava do PS. E o Álvaro Cunhal responde, veja-se bem esta resposta. Mas nós, comunistas, não aceitamos o jogo das eleições. Eu peço desculpa, eu vou só, acho que desse lado, vê-se melhor. Assim está melhor, senão... pronto, peço desculpa. Portanto, não aceitamos o jogo das eleições. Se você pensa isso, você engana-se. Não. As eleições, na mim, não me interessam nada. Se você acredita que a questão pode-se reduzir às percentagens de votos obtidos por um partido ou outro, você engana-se de forma maciça. Se você pensa que o Partido Socialista, com os seus 40%, e o Partido Popular Democrático, com os seus 27%, constituem uma maioria, você não percebe nada. Não, eles não têm a maioria. E a Oriana Falaschi pergunta, você está a brincar? A aritmética não quer dizer nada, então? O que eu afirmo, respondo ao Álvaro Cunhal, é que as eleições não têm nada a dizer, ou bem pouco, com a dinâmica revolucionária. Portanto, eu queria dizer, não tem nada a ver com a dinâmica revolucionária. Que isso vos agrade ou não. Que isso agrada aos socialistas ou não. O processo eleitoral não pode ser que um complemento marginal desta dinâmica, porque o MFA é uma força política. Uma força independente, com o seu pensamento político, a sua autonomia política, uma força que os resultados das eleições não refletem. E depois aqui diz outra coisa importante. Se você acredita que a Constituinte pode funcionar sem o MFA, você comete um erro enorme. O mesmo, se você acredita que a Constituinte pode transformar-se num Parlamento, você comete um erro ridículo. Claro que não. A Constituinte não será, certamente, um corpo legislativo
Não será certamente uma Câmara dos Deputados, eu prometo. Será uma Constituinte com poderes limitados e não mais do que isso. Depois a Oriana Falácio pergunta, será que eu percebi bem? Você disse verdadeiramente que em Portugal não haverá um Parlamento? E o Álvaro Cunhal responde, você percebeu bem. Eu prometo que em Portugal não haverá um Parlamento. Volto a recordar que estávamos em junho de 1975. Então ela pergunta, nesse caso, porquê é que houve eleições? Porquê é que os comunistas participaram nelas? Porquê tanto cansaço e tanto gasto de dinheiro nas eleições? E o Cunhal responde, claro, ou melhor, talvez era melhor não participar nas eleições, mas nem sempre podemos fazer como queremos. Nem sempre podemos seguir os planos que temos. Bom, pronto, aqui mostra bem a hipocrisia do Álvaro Cunhal e do PCP, mas eu acho que isto é uma entrevista, pá, é fantástica, pá, sinceramente, é um tratado de hipocrisia e qualquer pessoa séria vê nesta entrevista que o PCP nunca foi um partido sério. E só é pena, já agora, não haver uma Oriana Falácio para entrevistar os líderes do Bloco de Esquerda e dos partidos à esquerda, como o Rui Tavares, não é? Para mostrar bem a hipocrisia desses partidos, não é? Que em alguns aspectos até são piores do que o PCP. Mas continuando. Peço desculpa, estou só aqui à procura. Pronto. Oriana Falácio pergunta ao Álvaro Cunhal o que é que ele entende por democracia. Peço desculpa. Enfim. E ele responde, o Cunhal, certamente não é aquilo que vocês compreendem, que vocês entendem, vocês os pluralistas. Não é? Democracia, para mim, significa a liquidação do capitalismo dos monopólios. E junto isto. Em Portugal, não haverá nenhuma hipótese de uma democracia como aquelas que vocês têm na Europa Ocidental. Nunca mais. Liberdade democrática e poder dos monopólios. Esta amálgama não nos interessa. Não chegaremos a isso, mesmo se pudéssemos. Porque não queremos chegar a isso. Não queremos uma democracia como a vossa. Não queremos mesmo um socialismo. Para não dizer um sonho de socialismo, como o vosso. E depois diz, está claro? Pergunta ele. Neste país, pronto, Portugal, não é? Temos necessidade de transformações profundas e radicais, tanto sobre o plano social como no plano económico. A alternativa é clara. Ou
assim, ou um monopólio com um forte governo reacionário, ou o fim dos monopólios com uma forte democracia comunista. Democracia comunista. Eu vou voltar a dizer, porque esta parece-me que democracia comunista. Epá, o Álvaro Cunhal, além de ser um líder partidário, também era humorista. O que eu quero é liquidar os monopólios. Liquidar os monopólios, mesmo se neste momento nós trabalhamos de maneira desordenada. O que você vê hoje em Portugal não é que um início. E você vem-me falar de resultados eleitorais, liberdades democráticas, liberdade. Bom, ora, peço desculpa. Pronto, de resto é tudo um tratado de hipocrisia. Todo aquele discurso de liberdade e que nós somos 25 de Abril só existe graças a nós, e nós somos os donos da liberdade, é graças a nós que vocês todos vivem em liberdade, não é? Essa entrevista mostra bem que tudo isso não passa de propaganda falsa, não é? Eu peço desculpa, porque eu só estou aqui à procura porque espero. Por exemplo, há aqui uma parte. Houve agora uma polémica por causa de prisioneiros antes e depois do 25 de Abril. Ora, vamos lá ver o que diz o Álvaro Cunhal sobre prisioneiros. Pergunta a Oriana Falassi: campos prisioneiros? Não há prisões suficientes? Quantos prisioneiros políticos há hoje em Portugal? E responde o Álvaro Cunhal: não sei. De toda maneira, não há muito, nem há suficiente. Pomos-los em liberdade de maneira muito fácil. Prendemos-los e depois, na manhã seguinte, metemos-los em liberdade. Por vezes, os militares são verdadeiramente muito simpáticos. E, no entanto, eles fizeram uma revolução. Diz ele que os militares são muito simpáticos e que, portanto, metiam os prisioneiros políticos em liberdade depressa demais. Mas os comunistas depois vêm falar, desde 74 até agora, vêm falar que sem eles não havia liberdade. Por amor de Deus. Não é? O grande líder, o guia do comunismo em Portugal, o exemplo, não é? É isto que ele é. Enfim. Bom, de resto, depois, pronto, há mais coisas. A entrevista não é muito grande, é 3 páginas e meia. Não, 3 páginas. Sim, à volta de 3 páginas. Eu não sei se isto é a entrevista completa ou é apenas uma versão mais reduzida. Portanto, peço desculpa. A entrevista completa está no jornal, eu acho que é o La Repubblica, jornal italiano, da época, claro. Acho que foi esse o jornal em que ela publicou, não tenho certeza. Isto, pronto, pode ser um resumo. Pronto. Eu fico com pena de dizer, enfim,
não me lembro os exemplos, aqui mais coisas para dizer sobre essa entrevista, mas eu acho que o essencial ficou dito. Isto é, o essencial é que esta coisa que a esquerda gosta muito de dizer, sobretudo o PCP, dizer, peço desculpa, lutamos contra o fascismo e, portanto, a liberdade que vocês têm só existe graças a nós, é uma falácia, é uma mentira, não tem fundamento nenhum. O Álvaro Cunhal mostra nessa entrevista o que ele queria para Portugal. Não é? Ele queria transformar Portugal numa ditadura comunista. Portanto, queria que Portugal passasse de uma ditadura de direita para uma ditadura de extrema-esquerda. E, portanto, eu achei bem falar dessa entrevista precisamente hoje. Não é? Hoje, porque é sempre aquela conversa de liberdade. A liberdade que temos, não é? Só existe graças ao 25 de novembro. Não é? E como eu digo, e volto a dizer, esta entrevista foi poucos meses antes. O Álvaro Cunhal, quando deu essa entrevista, não imaginava o que iria acontecer depois. O que aconteceu depois foi que o sonho dele acabou e Portugal entrou verdadeiramente num processo democrático. Né? Ainda hoje, pronto, continuamos a ser uma democracia, embora cada vez mais limitada por em vários aspectos. Não vou estar a falar disso, porque senão o vídeo já vai longo demais, mas uma coisa é certa. Pronto, é isto, não é? É isto, o 25 de Abril é o dia de liberdade, porque depois houve o 25 de Novembro, não é? Porque senão estávamos agora como Cuba, ou como Venezuela no tempo do Chávez e do Maduro, não é? Enfim, é isto, não é? Bom, pessoal, apesar disso, e como eu digo sempre, o 25 de Abril não deixa de ser um dia bonito, não é? Eu não sou anti-25 de Abril, não é? Mas também não sou hipócrita. Não é? E portanto, agora, pronto, é necessário ver as coisas como elas são. Não é? Bom, eu vou acabar, acho que não há mais nada. Pá, se encontrarem a entrevista, deve ter na internet, acho eu, pá, leiam-na e aprendam, sobretudo os jovens, né? Os jovens, acho que deviam ler, esta entrevista deve ser de leitura obrigatória para os jovens, e aprendam a ver as coisas não só para um lado ou para o outro lado, né? Aprendam a alargar os horizontes, não dizer que nem tudo é mau numa época, nem tudo é bom noutra época, ou ao contrário, sei lá, pá, enfim, não é? E não se esqueça, quem vos disser que o PCP e a extrema-esquerda está a lutar pela liberdade e pelos vossos direitos, tenham cuidado, são mentirosos, não é? São mentirosos. Bom, pessoal, um grande abraço. Partilhem, por favor, façam gosto se quiserem, comentem se quiserem. Está-me a faltar alguma coisa, não? Espera aí. Comentem, façam gosto, partilhem, até é isso. Comentem, partilhem, façam gosto. É aquilo do costume, não é? Pronto. Subscrevam, não é? Também gostaria que subscrevessem, pá, por favor. E olha,
E continuação de bom feriado a todos. Se é que se pode chamar feriado a um sábado, enfim. Continuação de bom feriado. E olha, viva o 25 de Abril, porque eu também não sou, é como digo, não sou contra o 25 de Abril, né? Como disse o Chico Buarque, foi bonita a festa, pá. E pronto, agora, não podemos ficar presos no passado, né? Porque para os comunistas e esquerdas, só há 25 de Abril. O calendário deles só tem um dia, 25 de Abril, não há mais nada. E por isso é que o país não teve aquele desenvolvimento que devia ter, né? O povo português não tem o nível de vida que deveria ter tido. Mas isso é para outras conversas, enfim. Pessoal, um grande abraço e até a próxima, tá bom? Adeus.